exaltação. Somente Deus pode ser elogiado. Somente Deus pode ser louvado. Anjo não pode ser adorado. A Bíblia diz que o profeta foi se prostrar diante do anjo e o anjo disse: fica em pé. Nem o anjo aceitou o profeta se ajoelhar diante dele. Então anjo não pode ser adorado. Quem começou com a adoração a anjo foi a Igreja Católica, Apostólica e Romana. A Igreja Católica, ela que influenciou essa falsa doutrina que ensinou culto a anjos através de imagens esculpidas, através de criação de imagem, de ídolos como anjo, Rafael, Gabriel, querubins. Você vai ali dentro da Igreja Católica, existem anjos ali, em imagem. Outras religiões também têm essa devoção, têm adoração a anjos, que são símbolos na Bíblia que Deus não mandou adorar. Inclusive, dentro de muitas casas de evangélicos. Eu vou dizer porque eu já fui na casa de alguns irmãos que eu me deparei em cima da estante da televisão, em cima da geladeira, com imagem de anjo, de gesso. Eu já vi isso dentro de casas de evangélicos. Ou seja, essa doutrina que nós crescemos com ela desde a nossa infância, por causa da influência que a Igreja Católica tem, tanto nas escolas, tanto na televisão, tanto na sociedade. Por ser um país católico, o Brasil é considerado um país católico, um país religioso, né? Então o que acontece? Nós aprendemos, acreditamos que você vê as estátuas de anjos, né? Que são símbolos da Bíblia que Deus não mandou adorar. E existe outras religiões, além do catolicismo, que faz culto para anjo. Existe falsos profetas. Existe uma mulher que ela se declarou ser um anjo. Ser um anjo. Ela diz que é um querubim. Tem pessoas que se declaram querubim. Eu já vi pastor se comparar com um anjo, com um querubim. Inclusive tem um pastor aí do YouTube, que eu não vou falar o nome dele, que os seus seguidores, os seus fãs, chegaram a chamar ele de querubim. Chegaram a ver asa atrás dele. É um pastor aí do Lucas, não sei se é do Michael, é um deles aí. E pessoas achando que era anjo, querubim. Irmão, comedor de feijão e arroz, que nem eu e você, não vamos virar anjo. Deus não vai te dar asas para voar. Se fosse para você ser um anjo, você não tinha nascido de mulher. Porque anjo é espírito. Se fosse para você ser anjo, você não tinha nascido de uma relação amorosa entre o seu pai e a sua mãe. Se fosse para você nascer anjo, Deus tinha te feito anjo. Então, é completamente errado adorar anjo dentro da igreja. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu morava no Rio de Janeiro ainda. Eu fui numa vigília, e lá no Rio tem muitas igrejas que eles chamam do reteté, que roda, que pula, e eu nunca rodei. E eu ficava assim quieto no banco, e os irmãos falavam para mim, dá lugar, puxava a minha mão para me fazer rodar. Chegavam os irmãos perto de mim e faziam assim, ó. Eu queria saber o que era isso. Parece uma panela de pressão. Parece aquele negócio de encher pneu de carro. E eu não sabia o que era isso, eu ficava sem graça. Que eu via um monte de gente pulando, rodando. Aí um dia o irmão falou assim, dá lugar para o anjo. Dá lugar para o anjo. Eu já vi irmão falando que o anjo entrou dentro do irmão.
Olha o anjo, olha o anjo. Filma aqui para mim, filho. Filma aqui, vai. Filma aqui para mim. Joga a câmera aqui no meu pé. Joga aí a câmera no meu pé. Eu já vi irmão falar, é o anjo marchando. O anjo entrou no irmão, o irmão está marchando. O anjo está usando o irmão na marcha. É o anjo cortando o laço. Pelo amor de Deus, irmão. Para o anjo cortar laço, eu não preciso dar lugar para anjo. Anjo não entra no corpo de ninguém. Eu nunca vi na Bíblia. A Bíblia possui 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Eu nunca vi anjo incorporar no corpo de um profeta. Eu nunca vi na Bíblia anjo entrar dentro de alguém. Me mostra na Bíblia. Prova para mim na Bíblia. Isso é idolatria. Isso é culto para anjo. Não é Deus que está sendo adorado, mas é os anjos que estão sendo adorados. Anjo não pode ser adorado. Eu queria saber que mistério era esse do e os irmãos falavam que era o anjo que estava cortando o laço, que estava marchando com o irmão. Eu falei, mas como assim? O anjo tomou o irmão, tomou o irmão. Quem toma o crente é o Espírito Santo. Aleluia, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A nossa vida não é morada de anjo. Anjo não mora dentro de mim. Quem mora em mim é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Oh, glória! Oh, glória! Cuidado com esses irmãos do cuidado, hein? Cuidado. Mas o que leva essas pessoas a fazer culto a anjo? Adorar anjo. Reverenciar anjo. Falta de conhecimento bíblico. Cultura demoníaca que foi implantado pelo catolicismo e outras falsas religiões. Em adorar anjo. Adorar imagem. Ou seja, se você é cristão e tem uma imagem de anjo dentro da sua casa, na parede, no seu quarto, em cima da geladeira, em cima da televisão, ou colado na geladeira, isso é idolatria. Isso é idolatria. Por que você tem um gesso ou uma imagem de anjo ali na sua casa? Então hoje, os anjos estão sendo adorados. Tem uma irmã aí, uma suposta pastora, que ela está vendo um anjo de seio. Anja, como é que é o nome? Fala aí, vocês que conhecem aí. Anjo de seio, mas o quê? É aí do YouTube, fala aí para mim, o Mike conhece bem, fala. Vamos. O Lucas eu sei que... Raquelzinha, fala para mim. É o quê? É anjo de seio que ela viu? É pena do anjo? Anjo japonês. Falou que viu um anjo japonês, Jesus dando cambalhota. Tá aí no YouTube aí, Raquelzinha, você é inscrita lá, fala aí pra mim. Cancelou a inscrição já? Cancelou, né? Oh, glória! É Jesus dando cambalhota, é anjo japonês, é anjo de seio. Irmão, anjo não tem sexo. Anjo é espírito. Somente no passado, o anjo se manifestava numa forma teofânica, segundo a teologia, se materializava, representando ali um enviado de Deus, que nem comeu bolo com Abraão, foi até Jó, mas somente naquele período ali que Deus quis fazer isso aí. Ele faz o que quer, mas anjo não se relaciona com seres humanos. Inclusive tem uma falsa teologia dizendo que os filhos do gigante são os anjos que fizeram sexo com as mulheres. Mentira! Anjo não faz sexo. Anjo não tem sexo. Ali, quem são os gigantes? São os filhos de Sete, que habitou com as mulheres e saiu descendente gigante. Anjo não tem sexo. Anjo é espírito. Se fosse assim, então tinha um monte de anjo engravidando um monte de irmã por aí. Não existe isso. Não existe. Então,
isso levou as pessoas à idolatria, adorar anjos, cultos a anjo, pessoas que acreditam mais em anjo que no próprio Senhor Jesus, né? Até hoje existem religiões que adoram o anjo, que adoram os querubim. A adoração aos querubim, assim como a adoração à Arca da Aliança, é considerada idolatria no contexto bíblico. Aqui está alguns motivos e detalhes. Mandamentos, claro, vamos ver. Os 10 mandamentos estabelecem claramente que não se deve adorar imagem ou ídolos de qualquer tipo. Os 10 mandamentos estabelecem claramente que não se deve adorar imagem, ídolo de qualquer tipo. Êxodo capítulo 20, como já li com vocês, versículo 4. Não farás para ti imagem de... Não farás para ti imagem de... Então, quando uma pessoa faz uma imagem de anjo para colocar na sua casa, no chaveiro do seu carro, na porta da sua casa, quando uma pessoa faz uma imagem de anjo, a Bíblia proíbe, a Bíblia condena. Deus não mandou ninguém fazer. Então o que diz Êxodo 20, versículo 4? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. O que há em cima nos céus? Sol, lua, estrela, anjos. A Bíblia proíbe de fazer. Inclusive, eu vou falar aqui que muitas religiões adoram o sol como um deus. Muitos países, na África, na Índia, aqui no Brasil, indígenas adora, tem um sol como um deus. Indígena aqui no Brasil tem a lua como um deus, as estrelas, a natureza, a força da natureza como um deus. Isso é antibíblico. Isso é o quê? Idolatria. Não podemos adorar nenhum ser, nem animal, nem o vento, nem a natureza, nem anjo. O único que nós podemos adorar é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém? Versículo 5. Não te curvarás a ela, nem as servirá. Então, a função, para que servia a função dos querubins? Vamos ver na Bíblia. Êxodo, como já li, 25, a partir do versículo 18 ao 22. Os querubins eram a representação de seres celestial. Estavam presentes na Arca da Aliança sobre o propiciatório, na tampa da arca. Então, eles representavam seres celestial, mas não era para ser adorado. Era só uma representação, um símbolo dos seres celestial. Mas, ao passar do tempo, o povo começou a adorar aqueles querubins. E a Bíblia condena qualquer tipo de adoração a seres, símbolos. Amém, irmão? Vamos para o próximo tema. Todo mundo entendeu que anjo não pode ser cultuado, anjo não pode ser adorado, anjo não pode ser reverenciado. Se aparecer um anjo para mim aqui agora, na minha frente, eu não posso me encurvar diante dele assim, ó. Vamos lá. Se aparecer um anjo aqui para mim agora, eu não posso me encurvar diante dele. Eu não posso adorar ele, eu não posso beijar ele. Eu não posso prestar culto a ele. Se Deus enviar um anjo aqui agora na minha frente, nitidamente eu ver ele com os olhos espirituais, vai ser um ser de glória que Deus enviou com um propósito. Com um propósito. Quando Deus enviava anjo, era sempre para levar mensagem ao povo, ou para derrotar os inimigos. Quando Deus enviava anjo na Bíblia, Deus enviou o anjo e matou 185 mil do exército de Senaqueribe. Deus enviou o anjo e anunciou o nascimento de Jesus, de João Batista, de Sansão também, né? Deus enviou o anjo para anunciar a saída de Ló de Sodoma e Gomorra.
para falar com Abraão também. Então, quando Deus enviava anjo, era para levar uma mensagem. Quando Deus enviava anjo, era para quê? Para derrotar os inimigos. E no mundo espiritual, a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Deus envia muitas vezes para livrar o seu servo do mundo espiritual. Mas Deus nunca mandou adorar anjo. Então, quem adora anjo, ou quem tem uma imagem de anjo na sua casa, ou carrega uma imagem de anjo contigo, isso é pecado de idolatria. E a Bíblia diz em Apocalipse que os idólatras não entrarão no céu. Deus é o único que deve ser adorado. Repita comigo, alguma dúvida aí, alguma pergunta aí na live? Deus é o único que deve ser adorado.